Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, já há 3 domingos a gente tem meditado sobre as parábolas do reino. A pergunta que a gente deve fazer é: o que de fato é o reino de Deus? Existe um escritor da antiguidade, do começo do cristianismo, chamado Orígenes, que ele vai falar que antes de tudo o reino de Deus é a pessoa de Jesus. Jesus é o reino. Quando ele vem, ele traz toda a perfeição, toda a plenitude. Por consequência, esse reino se estabelece pela igreja e no coração do fiel. É uma extensão do corpo de Cristo. Mas, de modo geral, o reino de Deus é a pessoa de Jesus. Para explicar essa parábola, o padre vai usar de um livro e um filme que talvez você tenha ouvido falar, ou já leu, ou já assistiu o filme, mas se não assistiu e não leu, presta atenção na historinha que o padre vai contar para que você linke com o que o padre vai falar no Evangelho. O livro é O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é uma obra juvenil, escrito por um escritor católico chamado Tolkien. Ele ficou órfão quando criança, quando entrando na pré-adolescência, e aí ele foi morar com um tio dele que era padre. Depois que ele se casa, ele também tem um filho padre. Então, um ambiente profundamente católico, religioso, um homem de missa diária. E ele, juntamente com um amigo dele, que chamava C.S. Lewis, só que esse é anglicano, eles escrevem 2 obras aí, que está sempre na boca da molecada. Ele, o católico, O Senhor dos Anéis, e o anglicano, As Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia, quando você pega, você já percebe o paralelo direto com as coisas religiosas. Por exemplo, você quando lê ou vê o filme, você já vê que Aslan, o leão, é um sinal da pessoa de Jesus. Um menino, por exemplo, que chama Pedro, é sinal do Papa, da figura da autoridade da igreja. Mas o Senhor dos Anéis não é assim. O Senhor dos Anéis, ele não é analogia direta. Você vai dizer, quem que é esse, quem que é esse? Mas algumas coisas sim, mas de modo geral ele traz virtudes. Ensinamento de virtudes aos jovens. Aquela história naquele épico. O filme, no fundo são 3 filmes, né? Cada um 3 horas, mas mesmo assim ainda não conta tudo que tem no livro. O livro tem mais detalhes e mais situações que ensinam virtudes. Na obra, tanto no Hobbit como no Senhor dos Anéis, que é a obra do Tolkien, aparece um personagem, e aqui é importante você perceber a historinha. O personagem se chama Sméagol. Sméagol, ele era um hobbit. Quem já viu o filme vai lembrar que o hobbit é aquele anãozinho com pezão. Os hobbits eram seres marcados pela inocência, profundamente inocentes, seres assim dados à família, ao convívio dos amigos, à vida bucólica, assim a pescar, a cuidar de animais, a plantar, enfim, seres profundamente inocentes, uma aldeia de hobbits. Entre esses hobbits, então, havia o Sméagol. O Sméagol, ele era um hobbit pescador. Um dia ele vai pescar com o seu primo. E enquanto eles pescavam lá, eles pescam um anel. É o chamado Anel do Poder, é o anel que em eras anteriores tinha sido elemento de força para o mal.
um anel que dava assim um poder, uma magia, mas que de alguma forma ele seduzia para o mal aquele que possuía esse anel. Ele então, vendo aquele anel, como o padre falou, o anel tinha um poder de percepção, de sedução. Desde já, você precisa perceber que esse anel é um símbolo do mal, que vai nos seduzindo. O mal, ele nunca se apresenta tal como ele é, ele vem com pequenos sims, você vai dando sim, a hora que vê, ele vai seduzindo. E ali, quando eles pescam, então, o anel, ele já fica maravilhado com o anel, já fica babando com o anel, aquela coisa toda, e o primo dele pede para ver. O primo dele também pega no anel e sente o poder, sente a maldade do anel, também fica seduzido, e aquilo já desperta ciúme do Sméagol. E o Sméagol mata o seu primo, já ali agora que acha o anel já. O Sméagol, então, ele foge. Ele foge não porque matou o primo, ele foge porque ele não quer que ninguém pegue o anel. Ele começa a viver pelo anel, ele começa a idolatrar o anel. Ele vai morar em caverna, ele vai morar escondido, ele esconde o anel. Você que já assistiu o filme, você lembra, ouviu o filme, ou leu o livro, você lembra que ele fica, meu precioso, não é assim? Então, e uma das coisas que o anel faz é estender a vida da pessoa. Estende a vida. Isso é um símbolo que ele quis colocar assim, que o mal, quando uma pessoa é seduzida pelo mal, ela está apegada a essa vida. Então ela quer que a vida aqui se estenda. Ela está preocupada com essa vida. No oremos da missa, no inicial, na coleta que a gente chama, primeiro oremos da missa, foi rezado assim, a gente rezou assim: para que em meio às coisas que passam, a gente possa abraçar as que não passam. Mas o mal, ele quer abraçar as coisas que passam, fica preocupado com aqui. Então, no livro, o símbolo é que esse anel, o mal, ele quer estender a vida da pessoa. E aí, o Sméagol, ele vive por 500 anos. 500 anos em adoração a esse anel. Ele vai adorando aquele anel e aquele anel vai corrompendo ele e vai deformando ele internamente e externamente. Tanto que depois ele deixa de ser um hobbit e passa a ser um Gollum, um monstro. Aquilo, o anel, o mal, ele deturpou o ser dele e ele, que era um ser inocente, se transformou num monstro, num tipo de diabo, num Gollum. Depois, é lógico que entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis, acontece que ele perde o anel. E o anel vai parar na mão do Gandalf. Gandalf é um mago e ele é símbolo de São Miguel. E de modo especial, dessa luta contra o mal. Gandalf sabe do poder do anel, sabe do poder do mal. E ele percebe que quem carrega o anel vai se corrompendo. Mas ao mesmo tempo ele percebe que Sauron, que é como se fosse uma figura de Lúcifer, precisa do anel. Sauron precisa do anel para restabelecer a sua força do mal. Então aqui um outro símbolo. O demônio, ele se alimenta do mal do mundo. O fato do demônio fazer com que a gente peque, não é simplesmente, e isso é mais grave, lógico, ofensa a Deus, e também não é simplesmente para que haja o nosso pecado, mas também que, de alguma forma, quanto mais há mal no mundo, mais Lúcifer se fortalece. Então, nessa figura, é como se Sauron, a figura do demônio, ele precise do anel, ele precisa do mal. As pessoas alimentam o demônio com o mal. Na segunda carta de São Pedro, é falado assim: a nossa santidade apressa a segunda vinda de Jesus. Quanto mais a gente vai ficando santo, mais Jesus vem, mais está perto a vinda dele.
Porém, o contrário também acontece. Quanto mais as pessoas pecam, mais apressa a vinda do anticristo, mais apressa a instauração do mal, do poder de Lúcifer. Esse mal, esse anel, então, simboliza esse mal. Veja, aqui um parênteses, né? Por que é tão importante para o demônio? Por que o demônio incentiva tanto a questão do aborto? Porque o fortalece, gente. O fortalece porque de alguma forma é um sacrifício. Lá no Antigo Testamento havia o deus Moloque. Moloque era um deus, uma estatona lá que ficava com o braço aberto assim, ó. E as famílias levavam crianças para ser jogadas ali no fogo em troca de dinheiro. Esse deus Moloque continua. A adoração do deus Moloque continua nessas clínicas de aborto. Quanto mais há pecado no mundo, mais fortalece o demônio. Quando o aborto, a blasfêmia, o sacrilégio, que são pecados assim gravíssimos, sacrilégio é quando alguém profana as coisas sagradas, quando alguém fala contra as coisas sagradas. Quanto mais esses pecados raivosos, esses pecados grotescos, mais ele meio que abre a porta do inferno para que o demônio haja cada vez mais aqui. E apressa a vinda do anticristo, o reinado do anticristo. Então veja, no livro é simbolizado assim: há um anel, Sauron, Lúcifer, precisa se alimentar do mal, precisa do anel. Então Gandalf, que é o sinal de São Miguel, pensa assim: esse anel tem que ser destruído. Esse anel precisa ser destruído. Mas como que destrói esse anel? Ele tem que ser destruído na onde ele foi feito. Aonde foi feito o mal? O mal foi feito no inferno. Então, a jornada ali do Senhor dos Anéis vai ser o quê? Pegar o anel e levar na fogueira lá do inferno. Vai ter que entrar na montanha da perdição e jogar o anel lá no fogo, lá, na boca do leão. Só que Gandalf pensa o quê? Eu não consigo lidar com isso. Esse anel, ele é muito forte, ele tem a sedução do poder, a sedução do pecado, a sedução. Eu não consigo. Se eu carregar esse anel, eu vou me corromper. Então eu preciso arrumar um ser inocente, capaz de carregar o anel e não se corromper. Qual é os seres mais inocentes que tem ali? Um hobbit. Então ele vai procurar um outro hobbit, porque é 500 anos depois. Lembra? O Sméagol, ele contempla o anel, ele fica com o anel 500 anos e ele se transforma num Gollum, num demônio, num monstro. Ele perde o anel e agora Gandalf tem que achar um outro hobbit. E é aí que encontra Frodo. Frodo vai ser encarregado de levar o anel. Tem uma hora que o Frodo está em crise lá de vocação. E ele pergunta para o Gandalf: por que sou eu que tenho que carregar o anel? Tem seres muito mais poderosos do que eu. E o Gandalf fala: a você foi dado carregar algo muito maior do que você. Todos nós somos assim, gente. A minha vocação sacerdotal é maior do que eu. A sua família é maior que você. A você foi dado a responsabilidade de carregar algo maior do que você. Então eles partem em jornada, e ali, entre mais 3 amigos que o Frodo tem, existe um que se chama Sam. O Sam é sinal do santo. O Frodo, ele vai estar então sempre tentado ou a se transformar num Gollum, num pecador, num demônio, ou se transformar num Sam, num amigo dele. Essa também é a luta nossa. Quando eles saem em jornada para levar o anel, eles percebem que sempre tem alguém que está rondando ali, que fica rondando, que fica na espreita, que fica fazendo artimanha, fazendo traquinagem para pegar o anel de novo. Quem que era? O Gollum, o do meu precioso. Ele fica ali sempre rondando, para que se o Frodo bobear, ele cata o anel de volta. Até que o padre está resumindo, vai ter que dar spoiler, né? Porque senão não vai emendar a homilia, não é? E você vai ter que encarar 9 horas de filme, imagina, de livro, não é? Até que eles chegam na montanha da perdição, lá bem no infernão mesmo, e a hora que o
Frodo vai jogar o anel, ele se sente tentado a não jogar. Se eu não jogar, eu fico poderoso. Eu que vou mandar nessa bagaça aqui. A grande tentação ali. E de repente aparece o monstro, o Gollum, e eles começam a lutar. Nessa luta, há um momento em que o Gollum, ele cata o anel. Mas o fato dele catar o anel faz com que ele caia no precipício, caia no inferno. É sinal da pessoa que vai para o inferno. A pessoa fica apegada de tal forma ao pecado que ele prefere ir para o inferno assim. Quem é que vai para o inferno, gente? No fundo, a dureza de coração é que leva a pessoa para o inferno. A pessoa não se dobra diante da misericórdia e do perdão de Deus. Não vai ser Deus que vai falar assim, suma daqui, seu capetinha. É a pessoa, como esse Gollum, que vai se jogar no fogo do inferno, por dureza de coração. Olha o que o mal faz então. Está vendo o caminho do mal? Por que o Pai está contando essa história? Porque a gente tem também, nesse evangelho, um homem que procurou um tesouro. Um homem que procurou um precioso. Só que esse homem, ele encontrou o reino, e o padre acabou de falar que o reino é a pessoa de Jesus. Então, repara só, que Deus colocou no nosso coração a busca do tesouro. Está gravado no nosso coração o desejo de ir atrás do tesouro. Buscar o tesouro não é pecado. O pecado é o que é o seu tesouro. O seu tesouro é o anel ou o seu tesouro é o reino. Porque conforme o que for o seu tesouro, é aquilo que você vai ser. Não é pecado, então, buscar o tesouro. É pecado errar qual é o tesouro que você está buscando. Existe um psicólogo, quem é psicólogo vai saber. Existe um psicólogo chamado Viktor Frankl. Esse homem, ele desenvolveu uma linha de psicologia chamada logoterapia. Esse homem era judeu e ele foi preso lá no campo de concentração. E lá no campo de concentração, que dá aquele insight dele, que dá aquela virada nele. Ele percebe o quê? Quais eram as pessoas que não se entregavam ali no campo de concentração? Quais eram as pessoas que não se suicidavam ou que não se deixavam morrer, se deixavam matar? Porque chega uma hora que a pessoa pega e se deixa matar. Quais eram as pessoas que não se deixavam matar, que não se matavam? E ali ele percebeu, as pessoas que têm um sentido para a vida. As pessoas que buscam um tesouro. Se a pessoa busca um sentido para a sua vida, ele vai suportando aquilo. Então ele percebe assim, que muitos sobreviveram porque o sentido da vida deles era reencontrar a família. Então no meio daquela coisa ele ficava assim, todo dia ele ficava, eu preciso encontrar minha esposa, eu preciso encontrar meus filhos, E aquilo de alguma forma alimentava o sentido para ele estar ali. Um outro, ele vai dar o exemplo de um professor que ele encontrou como missão, como sentido da vida, fazer um dicionário. Então todo dia aquele homem, ele ficava pensando em palavras e na definição da palavra. E aí depois ele pegava um papelzinho, escrevia a palavra e a definição daquela palavra e colocava escondido no reboco ali da onde eles ficavam, da ala que eles ficavam. E depois que acabou a Segunda Guerra, o cara foi lá e resgatou esses papelzinhos e montou um dicionário. Então veja, sentido da vida todo mundo tem que ter. Se você não tiver um sentido para a sua vida, esse negócio de deixa a vida me levar, mais dia menos dia você adoece. Mais dia menos dia você deixa que a morte prevaleça. Um sentido para a vida. Só que veja, se o sentido da minha vida, se o tesouro, se o meu precioso for mau, a minha conduta, a minha jornada vai ser má. Tem um cardeal, já faleceu, agora está em processo de beatificação, ele chama, um cardeal do Vietnã, ele se chama cardeal Van Thuan. Vale a pena, quem quiser um livrinho de espiritualidade,
um livrinho que cabe no bolso. Se chama 5 Pães e 2 Peixes. Esse cardeal ele ficou 12 anos preso no regime comunista. E ele ali preso, ele celebrava a missa todo dia com um pedacinho de pão e uma gotinha de vinho na palma da mão. Na palma da mão dele, com um gotinha de vinho, que ele tinha pouco, e com um pedacinho de pão ele celebrava a missa. As pessoas começaram a se aproximar, os presos começaram a se aproximar e perguntar o que era aquilo. E daqui a pouco o nego começou a pedir catequese. Ele começou a batizar, crismar as pessoas, começou a confessar as pessoas, começou a ter uma conversão ali dos presos. Chega um ponto de que ele consagrava um pedacinho a mais de pão, enrolava num saquinho de cigarro, e durante a madrugada os presos faziam hora santa. Pegava aquele saquinho com Jesus e colocava no bolso, e de hora em hora ia mudando o preso que ficava em adoração. Um regime comunista, um regime ateu. Daqui a pouco ele teve que sair daquela cadeia, tiveram que transferir ele. Daqui a pouco os guardas começaram a cantar para a missa. Cantavam em gregoriano, cantavam em latim, os guardas. Então ele revolucionou tudo aquilo com a missa. Disso vai ter esse livro que o padre falou, um livrinho simples, mas muito profundo, 5 Pães e 2 Peixes. E disso também sai um outro livro que no ano 2000 ele pregou para o Papa João Paulo II, a Quaresma. E dessas meditações da Quaresma saiu um outro livro que se chama Testemunhas da Esperança. E lá ele fala assim, que diante da experiência dele, ele fala assim: você se torna aquilo que você contempla. Você se torna aquilo que você contempla. Lembra do Smigel? Era inocente. Começou a contemplar o mal, o anel, o que ele se transformou? Num monstro. Olha esse homem do Evangelho. Ele largou tudo, ele deixou tudo, foi lá e comprou o tesouro, que é o reino dos céus, que é a pessoa de Jesus. O que ele se transformou? Está na segunda leitura. A segunda leitura é dita assim, pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses predestinou, olha agora, a serem iguais à imagem do seu Filho. Então, se o meu precioso, se o meu tesouro for algo ruim, eu me transformo num monstro. Se o meu precioso o meu tesouro é de fato a pessoa de Jesus, eu me torno semelhante a ele, segundo a leitura de hoje. Quando foi fazer o processo de canonização de São João Bosco é um santão, na Itália, em Turim, ele forma os salesianos, oratório, orfanato, asilo, briga com a maçonaria. Nossa, é uma revolução que ele faz lá na Itália. E quando ele foi começar o processo dele de canonização, uma das coisas que se pede é a virtude heróica. Então, para ter virtude heróica, se pergunta com quem conviveu com a pessoa, se pode escrever, dar um testemunho da pessoa. E aí tem um testemunho lá de um médico falando de São João Bosco. E o médico escreve assim: eu olhava para ele e via Jesus. O jeito que ele falava, o jeito que ele pregava, a sua postura. Você olhava para São João Bosco e via a pessoa de Jesus. Você se torna aquilo que contempla. Por que São João Bosco virou assim, ou qualquer santo é assim? Não é? Você pega João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá, Padre Pio, esses santos que você viu. Porque de fato eles contemplaram a Deus, eles colocaram Deus como um tesouro. E aproximar-se dele é de alguma forma ver também Jesus. Então, de novo, você se torna aquilo que você contempla. A pergunta hoje é: qual é o seu tesouro? Qual é o seu precioso? Padre, meu precioso é Jesus. Será? Não é?
Porque falar que é Jesus é fácil. Agora, será que passa na peneira do cotidiano que de fato o meu tesouro é Jesus? Para que a minha vida está embicada hoje? Será que Jesus não virou uma sobra? Não virou o resto? Por exemplo, se eu não rezo todo dia, Jesus é sobra. Padre, mas eu não tenho tempo. Lógico, não é seu precioso. Porque se for seu precioso, você vai ter tempo para ele. Repara que tanto um quanto o outro, tanto o anel quanto o reino exigem da pessoa tudo. Exige tudo. O Gollum, o Sméagol, que se transformou em Gollum, foi exigido tudo dele. Ele deixou a família, deixou os amigos, deixou a aparência, deixou a fala. Tem uma hora lá que ele para de falar. Ele só resmunga. Ele deixa tudo, queima tudo. Mas o reino também, você viu que o Evangelho fala que o homem foi lá e vendeu tudo e comprou o terreno onde estava o tesouro. Então, gente, olha só, vai exigir tudo de você, seja uma coisa ou seja outra. Agora, o que de verdade é o seu precioso? O que você está correndo atrás? O meu precioso, lógico, qual é a coisa que já vem de cara, que pode ser algo? O dinheiro, não é? A primeira coisa que vem é o dinheiro. Porque quantas pessoas que o seu precioso de fato é o dinheiro, estão gastando a vida em ter dinheiro, em acumular, em riqueza, em... De novo, gente, tudo aquilo que o padre for falar aqui, eles não são ruins em si mesmo, a não ser aquilo que for pecado já de cara, né? Mas eles não podem ser o grande tesouro da nossa vida. Mas, por exemplo, se eu gasto o meu dia, durante a semana, gasto o meu dia em trabalhar e estudar, eu estou preocupado com o quê? Com o reino, de fato? Eu não tenho 15 minutos para rezar um terço, eu não tenho 10 minutos para ler uma palavra, então Jesus não é o meu precioso. Aí vai essa correria atrás de dinheiro, que vai, de novo, vai transformando a pessoa parecida com o dinheiro, fria, calculista e que oprime. Porque muitas vezes a pessoa, ela pode até mesmo usar de uma falsa caridade para humilhar a pessoa porque ela tem dinheiro. Ela pode usar do dinheiro para se achar mais do que o outro. Ela pode usar do dinheiro para ser esnobe, para comprar o que não precisa, para colocar a confiança no dinheiro. Padre, mas olha só, se eu ficar rezando, quem que vai pagar minhas contas? Quantos e quantos, veja só, quando o tesouro, o precioso se torna o dinheiro, veja só. Quantos e quantos pais que a gente tem por aí, pais, mães que tem por aí, que às vezes a pessoa fala assim, tá vendo que o filho ou a filha está precisando de ajuda naquele dia? Ajuda de verdade, não, mas está precisando de ajuda, e aí não, ele que se vire, esse dinheiro é meu. Vai levar para onde esse dinheiro depois de morrer? Quantos e quantos que ficam irmãos sem falar com o irmão por causa da herança? Porque o precioso não é Jesus, o precioso é Deus, é o dinheiro. E 99% das vezes, esse dinheiro dividido de herança ainda é quirera. É quirera, ninguém vai ficar milionário por causa disso. Mas está lá, irmão sem falar com o irmão por causa de quirera. Às vezes, o acúmulo, o uso do dinheiro para o pecado, para a prostituição, para a droga, para a bebida, veja que vai gerando aquilo. O trabalho desenfreado, trabalho de domingo a domingo, não, porque eu tenho que vencer na vida, olha que papo. Você não tem que vencer na vida, você tem que ir para o céu. A coisa mais importante que tem na sua vida é ir para o céu. Só isso que importa. Não adianta nada você ter R$1 milhão depois na conta, na hora que você morrer e ir para o inferno. Virou o seu precioso. Repara que é um personagem desse no Evangelho, que é o jovem rico. O jovem rico se aproxima
e pergunta: o que eu tenho que fazer para ir para o reino? Jesus fala: olha, cumpre os mandamentos. Você viu no Salmo que a gente cantou isso, não é? Cumpre os mandamentos. Honra seu pai, ama a Deus, não rouba, não mate. E o jovem fala assim: eu já faço isso. E Jesus olhou para ele e falou assim: verdade, você já faz isso. Jesus percebeu que ele não estava mentindo. Só que Jesus falou assim: falta uma coisa. Deixa esse dinheiro, dá aos pobres e vem e segue-me. Mas o meu precioso Jesus, aí não. E o cara foi embora triste. Olha aí. E aqui, gente, não é só: ah, padre, mas eu não tenho dinheiro, eu sou pobre. Meu, vai lá na comunidade minha, lá dos moradores de rua. Sai briga por causa de colher. A minha colher. O meu travesseiro. Entende? Não é questão de ter milhões. Porque às vezes você pode ser o seu precioso o pouquinho que você tem. Um outro precioso dos nossos dias, e que você tem que tomar cuidado, e parece esquisito, mas você vai perceber, são as pessoas. As pessoas não são Deus, gente. As pessoas, elas têm que ser como as coisas, aliás, mais do que as coisas, mas as pessoas, elas estão na nossa vida para que a gente encontre o verdadeiro tesouro que é Jesus. Mas tem muita gente que coloca a pessoa, o filho, a filha, o esposo, a esposa, um relacionamento, o pai e a mãe, um relacionamento, como o seu tesouro, como o tesouro da sua vida. Quem era o tesouro da Dona Florinda? Tesouro, não era assim? Veja, o tesouro dela empacava a vida dela. Estava lá o professor Girafales ali dando mole, não é? Dando mole. Quem que não estava vendo que ele estava com graça? Mas ela não dava o passo por causa do seu tesouro. O primeiro mandamento, gente, não é amar as pessoas, amar ao próximo. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E por consequência amar o próximo. O primeiro mandamento também não é amar a família sobre todas as coisas. A família ela tem que estar elencada e hierarquizada em Deus. Você lembra que Jesus fala: se alguém ama o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem que falou isso? Jesus que falou isso. Então veja, às vezes por medo de perder pessoas, a gente perde Jesus. Então Jesus não é o tesouro. Pensa assim, a pessoa vem na igreja e começa a rezar para que Deus mande uma namorada, um namorado. E de repente Deus manda. Mas aquela pessoa, ela não vem direito na igreja. E aquela pessoa, ela começa a puxar aquela que está aqui dentro para fora. Porque sempre assim, é mais fácil quem está fora puxar quem está dentro. E a pessoa começa a ir para lá, e quando ela vai indo para lá, ela vai tendo um namoro mundano. E aí, em vez dela terminar com a pessoa, ela termina com Jesus. Ela para de vir na missa, ela para de servir, ela termina com Jesus. Então fala para mim, Jesus é o tesouro dela? Não é. Quantos e quantos relacionamentos, gente, que as pessoas, quantas e quantas pessoas que escolhem relacionamento a Jesus? Se você está num relacionamento que impede você de comungar, Jesus não é o seu tesouro, não é. Aí vira e mexe: não, padre, mas eu tenho o direito de ser feliz. Só dá para ser feliz em Deus. Primeiro parágrafo do catecismo é isso. Não dá, você não gera felicidade. A outra pessoa não gera felicidade. Deus é a felicidade. E a gente vai ser feliz na medida que a gente vai com Ele. O padre falou semana passada disso. Que a gente vai estando nele. Mas se eu vou rifando, aqui vale também as amizades. Eu não rompo com certas amizades. Amizade que me leva para droga, que leva para bebida, que leva para zona, que leva para isso, para aquilo outro, que me leva para corrupção, que me leva longe de Deus. Eu não rompo por quê? Porque eu não posso perder esse meu amigo. Então você perde Jesus. Então Jesus é o seu tesouro? Não é. A gente não tem
não tem, aliás, a gente não tem coragem, às vezes, de sair num grupo de zap. Não tem coragem de dar um basta e sair no grupo de zap, então, Jesus é meu tesouro? Não é. Eu tenho que ter medo de perder o meu tesouro. Qual que é o meu tesouro? É Jesus. Então, essa amizade não serve para mim. Esse relacionamento não está certo. Essa coisa está me afastando de Deus. Outra coisa nos dias de hoje, o poder, a luta pelo poder, a busca de poder. E aqui de novo, gente, não acho que os políticos têm poder, não. De novo, às vezes você está brigando aí por cargo na firma. Está brigando por cargo na igreja, coordenação, não sei o que, bababá, e aí vai e inflama alguém, e puxa o tapete de alguém, e fica falando mal de alguém, e tal e coisa, porque eu tenho que criar um ambiente de destaque. Essa coisa de mídia favorece isso, de alguma forma, o destaque. Eu mostro hoje que eu sou poderoso com seguidores. Tenho seguidores, tenho pessoas que me bajulam, tenho pessoa, não é? Ou então, simplesmente na própria paróquia, dentro de casa, aquilo vira um ídolo, aquilo vira o seu tesouro. Eu não posso perder o poder, eu não posso perder o meu nome, o nome que eu criei desde sempre. Quanto que a gente vê isso, por exemplo, em faculdade de teologia, gente? Às vezes o professor, ele se dedicou a uma heresia, a um erro. E está lá 20, 30 anos ensinando o erro. De repente ele se toca e fala, eu estou ensinando vinagre. Eu tenho que mudar. Eu tenho que ensinar o que é certo. Eu tenho que ensinar o que a igreja fala. Mas daí ele pensa assim, mas e o meu nome, a minha reputação, aquilo que eu criei, eu vou jogar tudo fora? Sim, tem que jogar tudo fora, porque o reino escolhe tudo. Outro endeusamento que tem nos dias de hoje é a questão da saúde. De novo, gente, lógico que todo mundo tem que correr atrás de saúde, tem que buscar se cuidar. Mas veja que as academias hoje viraram uma igreja da ostentação e do culto à silhueta. Porque aquele povo, a maior parte daquele povo busca Deus de fato, é capaz de acordar 5 horas da manhã para fazer um monte de sessão, mas não acorda para vir na missa, para rezar, não acorda. Então, quem que é o meu precioso? Quem que é o meu tesouro? Forma, silhueta, fora os pecados que provêm daí. Às vezes a saúde é nessa compulsão de remédio, colocando o remédio, o cientificismo. A igreja nunca foi contra a ciência. O que a igreja é contra é o cientificismo, o endeusamento da ciência. Aí vai se entupindo de remédio, qualquer remédio, novidade do momento, não sei o quê, e vai. Coloca a salvação, a esperança, a expectativa de vida no remédio. Se tirar meu remédio, eu morro. Às vezes pode ser técnicas alternativas de saúde, daí vai lá, toma o chá da lua, toma o chá da mamona, e não sei o que, energização, e pêndulo, e não sei o que, porque eu tenho que encontrar saúde física, mental, não sei o que, e vai entrando em situações que depois você não consegue fechar. É só você vir uma semana aqui no atendimento comigo. As pessoas abrem portas que depois ela não consegue fechar. Começa aí negócio de energização, mentalização, nova era, certos tipos de coach que tornam-se gatilhos na vida da pessoa. Meus irmãos, essa semana o padre atendeu uma pessoa arrebentada por conta dessas coisas. A pessoa abre porta e depois não sabe fechar. O processo é longo depois. Mentalização, gente, não segura, pensamento positivo não segura dor de barriga. Quando você estiver com a barriga assim, com a bexiga estourando, sabe? Quero sair. Você fala assim, eu vou mentalizar aqui. A hora que você vê, sua calça está quente. A hora que você passar assim, ó, sabe, perto da cama, assim, bater com o dedinho, bem na ponta, assim, ó, mentalize para você ver assim. Veja só. Olha que o demônio vai colocando que no fundo esse negócio de coxa, essas coisas, é a salvação em si mesmo.
eu é que tenho saúde, a gente tem por aí, veja, a coisa é tão grave que entrou até dentro da igreja, tem gente falando assim que é a sua mente que faz com que você amanhã ou depois tenha um câncer, tenha uma coisa, porque você vai se programando, aquela coisa toda. Meus irmãos, isso aí, já no Antigo Testamento, já foi falado que não é assim. Existe um negócio que chama cruz, e da cruz você não pode escapar. Você pode tomar remédio, você tem que tomar remédio, você tem que ir na academia, você tem que ter comida saudável, tudo isso a gente sabe. Mas você não pode fazer disso o seu Deus. Porque o seu tesouro é Jesus. E mais dia menos dia o seu corpo vai falhar. Todos nós aqui estamos envelhecendo, adoecendo e morrendo. Todos nós aqui. Outra coisa que pode ser a carreira. Não é? A carreira, não, eu tenho que me dedicar à carreira, padre, não dá tempo, e aí entra o estudo, entra a profissão, entra as coisas que eu vou colocando no lugar de Deus. Então pensa só, quantas pessoas que deixaram de vir na missa hoje, porque tem que estudar, porque tem que cuidar da carreira, porque isso, porque aquilo. Então Jesus não é o centro da sua vida, não é. Não, como assim, você não tem uma hora para vir na missa? Você, moça, principalmente você, moça, presta atenção que o padre vai falar. Toma cuidado com esse canto de sereia, de feminismo aí, ó, de Barbie, de não sei o que. Toma cuidado com isso. Outro dia o padre fala, essa semana o padre falou na missa, mas outro dia o padre fala no domingo. A desconstrução que fizeram com a Barbie. Mas veja, vão criando uma ideia de o mais importante é a carreira. É a carreira. Minha irmã, você moça, a hora que der 40 e poucos anos, a hora que der 60 anos e você vê que não teve filhos, porque você priorizou a carreira, vai bater o baixo astral. Vai bater. Estou falando daquilo que eu atendo. Não estou falando que contaram para mim. Eu vou priorizando carreira, vou priorizando coisa, vou priorizando... Padre, posso ter carreira? Lógico que pode. Entendo o que o padre está falando. O que você não pode é colocar isso como o tesouro da sua vida. O tesouro da sua vida é a pessoa de Jesus Cristo. Então eu faço aquilo que Ele manda. Uma outra coisa que pode ser essa idolatria, lógico que o padre poderia falar a tarde inteira aqui. Mas isso eu preciso falar. O próprio eu. A ditadura do machão, do mandão. Que pode ser a mandona também, que pode ser a machona também. Só ela que sabe, só ela que é a luz de todo mundo, ela que tem a opinião de tudo, ela que tem que dar, ou ele tem que dar a última palavra em tudo, ele que é o machão, ele que manda, não aceita ser corrigido, não consegue falar eu errei, não consegue falar perdão, porque o eu dele não se rebaixa, é o tesouro, é o precioso dele. De novo, gente, o padre poderia falar tanta coisa, mas olha, vamos fazer um outro exercício agora. Pensa aí quantos anos você tem. Se você viver até os 100 anos, e olha a pergunta que o padre vai falar. Se daqui até você morrer, tudo der errado, você perder a sua família, você perder dinheiro, você parar na rua, você perder o seu nome, você perder tudo, se tudo der errado, você vai largar Jesus Cristo? Eu não, padre. Mas a gente não quer perder o nosso preciosinho. Imagina se a gente perdesse tudo. É lógico que você não vai perder tudo, é lógico que não vai ser assim, porque na vida de todo mundo é altos e baixos, todo mundo é assim. Ah não, eu não, padre, só você nasci para me ferrar, você é um orgulhoso, não reconhece as graças que Deus te dá, você é um orgulhoso, é um soberbo. Todo mundo é altos e baixos, tem dia que você tem um monte de mistura, tem dia que você come sem mistura, é assim a vida. Mas e se eu perdesse tudo? Tudo? Onde fica Jesus aí? Eu tenho que acordar pensando nisso todo dia. Se eu perder tudo, Jesus ainda é
o meu precioso, o tesouro da minha vida. Eu não posso rifar Jesus por qualquer coisa. Eu não posso rifar Jesus por um relacionamento. Eu não posso rifar Jesus por dinheiro, por status. Na nossa vida existem gavetas que ninguém pode mexer. Você já reparou? Até na sua casa, não tem uma gaveta lá que é sua, que só você sabe o que tem lá, ou um quartinho, não sei o quê. Na vida da gente também tem gaveta assim. Mas hoje, nessa homilia, Jesus está falando assim, ó, eu vou revirar essa gaveta. Essa gaveta, gente, pode ser segredos que você tem com o demônio. A pornografia é um precioso. Ele se desilude, às vezes, com a relação com a esposa, ou como solteiro, e aí ele tem aquele segredo com o demônio. O seu precioso pode ser a bebida. E se Deus está falando hoje para você, deixa disso. Não, padre, mas é minha bebidinha, é minha cervejinha, é não sei o que, é sempre assim. Lembra? São pequenos sims que a gente vai dando. E se Deus está falando hoje, deixa essa gaveta, deixa esse precioso. Pode ser falar mal de alguém, a mania de fofoca, a mania de querer saber de tudo, a mania, de novo, de buscar carreira, de buscar diploma. Quantos e quantos padres, gente, que fica atrás de diploma. Mas na hora do juízo, a velhinha rezadeira que não tem diploma nenhum, vai entrar de braçada lá no céu. E o cara que ficou lá preocupado com diploma, e pregou tudo errado e colocou aquilo como um Deus dele, vai ter dado nada. O Papa Bento fala que todo estudo tem que ser caridade, tem que ser para ensinar, para fazer o bem para as pessoas, e não para encher de diploma a parede. E se Deus falar assim, você vai escorregar no banheiro e vai ficar sem memória, e daí? E se amanhã assim acontece, lembra, quem tem minha idade um pouco mais, um pouco menos, lembra o negócio do Collor? Ele foi lá e ó, rapou todo mundo. Tem gente que se matou, porque o tesouro era esse. Deixa seu tesouro, joga seu tesouro no quinto dos infernos, joga esse tesouro, aquilo que atrapalha você de dar o passo. E olha, não se engane com verniz, que às vezes a gente coloca verniz. O que é um verniz? Por exemplo, aquilo que o padre falou, o casal está namorando, a mocinha pega, o rapaz fala assim, não padre, mas eu estou namorando com ele não é da igreja, mas eu vou trazer ele para a igreja. Traz nada, gente. Você vai trazer ele para a igreja como indo no motel? Não, mas se eu não for, ele termina comigo. Então termine, você vai terminar com Jesus? Aí o outro fala assim, não padre, eu estou pegando esse dinheiro aqui, mas eu vou devolver. E depois que eu devolver, eu vou ajudar na campanha lá da paróquia, eu vou ajudar. Meu irmão, é verniz, você está passando um verniz, é o projeto seu envernizado. É o seu precioso que está ali. Jogue o seu precioso na montanha hoje. Cada um pense, o que de fato está me impedindo de amar a Deus sobre todas as coisas? O que está travando? Meus irmãos, para o diabo, tanto faz se você ajoelhar diante dele, ou se ajoelhar diante de uma formiga. O que ele quer é que você não se ajoelhe diante de Deus. E às vezes pode ser uma formiga, que é o seu precioso. Se Jesus é o meu precioso, nada, nem ninguém pode competir com ele. Toma cuidado com, às vezes, chantagem emocional e principalmente dentro de casa. Meu filho, minha filha, meu esposo, eu te amo, mas não queira competir com Deus. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Quanto mais você amar a Deus sobre todas as coisas, mais você vai ter a capacidade de salvar quem você ama. Se você inverter e colocar eles em primeiro lugar, ou coisas em primeiro lugar, eles vão se perder e você vai se perder. Creia em Deus Pai Todo-Poderoso.